Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio aqui do Rentalcast, o podcast da locação. O podcast da locação Rentalcast, né, Luiz? Ele é apoiado pela ABLA, que é a Associação Brasileira das Locadoras de Veículos, pela BRIC, pela VAI, que é o nosso mais novo patrocinador e apoiador. Eles são uma empresa de tecnologia de rastreamento, além do aluguel de carro barato e da JG Corp. E hoje temos convidados super especiais, né, Luiz? Muitíssimos especiais, né? Hoje, na verdade, a gravação especial está em São Paulo, né? E hoje nós estamos recebendo aqui para um bate-papo muito bacana o Neto e o Caetano da Nantes, né? Bom, muito obrigado, sejam bem-vindos aqui ao Rentalcast. Nós que agradecemos. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que está muito honrado de tê-los aqui com a gente. Hoje, assunto que não falta, né? E vamos falar de vários assuntos que interessam para as locadoras. Mas antes, né, eu gostaria de convidar vocês para falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Falar um pouco do Neto, do Caetano. Fiquem à vontade de falar um pouco da história de vocês. Obrigado pela oportunidade. É um prazer para a gente estar fazendo parte aí dessa empreitada com vocês. Bom, falando um pouquinho da minha história, sendo bem direto, ela resume a paixão pelo mercado financeiro e pelo setor automotivo. Então, quando você combina esses dois fatores, acaba produzindo a carreira que eu comecei há 30 anos, passando por vários bancos especializados nesse segmento, né, de serviços financeiros para o setor automotivo. E aí, principalmente focado em frota, focado em locadoras, empresas de transporte, enfim, tudo que gira em torno de um automóvel, de um caminhão, de um ônibus, a gente tem como histórico na carreira. Minha carreira seguiu nesse setor. Minha última empreitada no mundo corporativo foi presidir a empresa financeira de uma grande montadora, antes de dar início a uma carreira de empreendedor, né, atuando com aquilo que eu sou apaixonado, com aquilo que eu sei fazer, e gosto muito de fazer, com quem eu gosto de fazer também, interagindo com parceiros, com clientes, com fornecedores, enfim, com tudo que gira em torno do mercado automotivo interligado com serviços financeiros. Perfeito, né? Inclusive, a principal característica do empreendedor é a paixão, né? Então, resumo da sua carreira, realmente, da tua trajetória, é a paixão pelo setor que você já atua há muito tempo. Sim, isso mesmo. Muito legal, né? Muito bacana. E Caetano, fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, Júlia e Luiz, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu, diferente do Neto, eu só trabalhei numa empresa que foi uma multinacional, e comecei em 78 lá. 78, caramba. Em 99 eu fui promovido a executivo, depois de 20 anos, enfim, sempre atuando no mercado financeiro, banco de montadora, em prol do serviço financeiro. Então, a gente sempre teve essa experiência. Depois, em 2005, no final de 2005, eu fui gerente da filial Rio de Janeiro. Aí, meu pai era o Neto. E quando fui em 2008, o Neto estava em São Paulo, foi ser regional, eu fui para o lugar dele, então continuamos juntos. Quer dizer, essa união aqui não está fácil. E aí, depois de um período, que foi de 2008 a 2015, eu assumi um setor que aí é o grande nicho desse bate-papo aqui. Eu assumi um setor, ou seja, nós criamos um setor, eu e o Neto, chamado Commercial Sales, que nós apoiávamos as vendas da montadora com financiamento de frota. Então, nós começamos a financiar frotistas com os carros da montadora através do banco Ford, da Ford Credit, né? E aí foi onde eu entendi que o caminho era a ABLA, Cindiloc, conheci o Júlia, a gente conheceu algumas palestras, o Júlia era um case para mim, enfim. E aí a gente começou a conversar, conheci outros parceiros, e aí nós começamos a área que tinha 3 pessoas virou 8 e o financiamento cresceu e a montadora começou a vender mais. Porque aí eu realmente injetei no sangue a locadora, né? Então foi legal porque eu entendi que ali era um caminho. Quando chegou em 2019, obra do destino ou não, eu saí da empresa, quem me desligou foi o Neto. É um casamento, na alegria e na tristeza. Então não teve jeito de fugir do cara.
E aí eu fui contratado por isso também pela locação, fui contratado pela associação dessa marca, que me contratou para montar uma locadora, para que eu pudesse fazer Foi ali trabalho. que a gente se conheceu. Se conheceu, né? Forte, aí foi no negócio mesmo. O Julian, ele não sabe, mas ele era o software que eu estava querendo ali naquele momento, porque era o mais completo. E aí a gente teve um network muito grande com todos os parceiros, porque montar uma locadora não é fácil, ainda mais uma rede. E aí, no final, veio a pandemia e a coisa acabou... Não deu seguimento e eu realmente saí. Depois a Ford agora montou, até falei o nome da empresa aqui, não tem problema. E aí a montadora já montou a sua locadora e continuou. Depois eu fui contratado pela associação Estou me alongando muito ou não? Por favor, tá bom. Fica à vontade. Fui contratado pela associação dos ex-distribuidores Ford de caminhões, que hoje é a Brafoton, que é Foton Caminhões, aí para fazer um trabalho de serviços financeiros. Então, locação, que eu já conhecia, depois serviços financeiros, que era realmente a minha praia, onde a gente implantou financiamento de estoque, financiamento de varejo, tivemos um network muito grande com os bancos, e aí fomos até final de 21, quando o Neto apareceu de novo na minha vida. Olha só. Não, mas olha que história bacana isso. Muito apareceu legal. de novo na minha vida. E para variar, um paulista gosta de uma padaria. Então, numa padaria, a gente conversando. Ele falou, eu estou saindo da Ford e eu queria... Vamos montar um negócio juntos? Olha. É o que ele falou. E a gente juntou aqui a experiência com a excelência. E aí trouxemos o Paulinho, que é inovação e marketing. E começamos ali. Olha Nosso negócio foi dali. Então agora a minha pergunta é exatamente aí. Poxa, eu não conhecia todos os detalhes aí da história pessoal de vocês aí. Primeiro, vejo que eram essencialmente funcionários, né, durante uma boa parte da vida de vocês, e vocês começaram a empreender, né, numa padaria, né, vai ficar gravado isso aí. Começaram numa padaria a conversar, vamos montar um negócio. E agora, eu queria que vocês me contassem, assim, eu vejo assim, a gente estava falando de paixão numa outra gravação que a gente fez, né, Luiz? Eu vejo a paixão que vocês têm, assim, pelo negócio, como empreendedores, pelo segmento, acima de tudo, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. A gente vê muito fornecedor dentro desse segmento, mas assim... a gente vê poucos fornecedores que realmente têm paixão e olham esse segmento com paixão. É óbvio que a gente busca retorno financeiro para a empresa, para o negócio, mas olha o segmento com carinho e cuidado. Eu vejo isso claramente nos olhos e no que vocês fazem. Então agora vocês vão me falar um pouquinho sobre a Nantes, afinal de contas vocês estão à frente da Nantes. E eu vou deixar então, Neto começa, depois Caetano fala um pouquinho mais. Então... é importante a gente sempre levar em consideração o sentimento, né? Então, acho que isso é muito importante. Além da gente ter tido uma história vencedora juntos no mundo corporativo, a gente se considera muito amigos, tem uma consideração muito grande um pelo outro. Respeito acima de tudo, isso é muito importante, né? Paulo, que é um outro sócio da empresa, mais jovem, de uma outra geração, mas que também construiu ao longo da sua carreira um sucesso e que combina muito bem com a nossa linha de pensamento. A gente fala também de atuar num segmento muito competitivo, um segmento onde você vê grandes bancos, grandes locadoras, grandes montadoras, grandes grupos concessionários atuando. Não é fácil, porque o nível de exigência desse mercado é altíssimo. A gente não abre mão da busca do protagonismo. Então, a Nantes, através dos seus sócios e dos seus colaboradores, também busca esse lugar no espaço. Nós não fazemos negócio a qualquer custo, então a gente faz o negócio para encantar o nosso cliente, para atender a necessidade do cliente, com um nível não só de profissionalismo, mas também de capital tecnológico bastante desenvolvido, né? Então, nosso capital humano, nosso capital tecnológico é alto, e a gente não abre mão de fazer o que é certo. Tá? Então, a gente se depara, às vezes, em alguns negócios que a gente fala, não vamos seguir, porque não é Vocês enxergam que aquilo não tá legal. Exatamente. Não é o que a nossa cultura, o que a nossa prática... E
e o nosso maior ativo, que é a nossa reputação no mercado como pessoas, né? Como profissionais. Então, a Nantes, hoje ela está muito dependente ainda do Caetano, do Neto, do Paulinho, porque a gente está transferindo nosso ativo para a empresa. Para o time. Exatamente. É uma empresa jovem, uma empresa que tem 3 anos, mas que atua como se a gente já tivesse nela há 100 anos. Sim. Então, a gente aprendeu muito no mundo corporativo, a gente é muito grato à nossa história corporativa, e agora a gente vai seguir o nosso caminho. Que legal. A Nantes, ela resume a nossa paixão, que é serviços financeiros para o mercado automotivo. Nós temos, eu gosto muito de falar que tudo que está em volta de um automóvel, de um caminhão, de uma máquina, desde o momento que ele é produzido, nós temos uma solução. E aí o setor de locação, né, o setor de locação de veículos principalmente, é uma paixão grande, de longa data, e o Caetano falou muito bem, quando nós tivemos a ideia de implementar essa área enquanto corporate, foi realmente desafiador e aportou muito valor para as duas operações, seja financeira, seja automotiva. E hoje nós temos isso no nosso DNA, né? Então, a gente transita muito bem nesse segmento, nesse mercado, oferecendo solução financeira. E quando a gente fala de solução financeira, são múltiplos produtos, são produtos que a gente às vezes traz para dentro de casa para a gente debater e ver qual que se encaixa para o nosso cliente, qual que se encaixa para a nossa empresa, qual que tem a ver com o nosso parceiro, porque muitas vezes a gente está representando também um player importante do mercado. Então, e a gente tem conseguido aí com muito trabalho e muita humildade também. Não existe jogo ganho, né? A gente gosta de falar que a gente não mata um leão por dia, a gente doma o leão, né? Porque a gente, para conquistar o mercado, a gente tem que ser muito forte, ser muito persistente. Sim. E são poucos que vão ser protagonistas. E a gente não negocia a nossa meta. A nossa meta é continuar crescendo, continuar aportando valor para o nosso cliente, para o nosso parceiro e representando bem nossos clientes. Que legal. Caetano, conta um pouquinho da gama de produtos e de soluções que vocês entregam hoje, como Nantes, para o mercado. Então, Julian, voltando um pouquinho, a gente, até complementando o que o Neto falou, quando a gente começou a sentar, e eu vivi lá dentro dessa montadora uma situação em que, para crescer, a gente precisava saber originar a proposta. A proposta da locadora, assim como do frotista, não é uma proposta fácil. Não é uma proposta que você cai numa vala de FNAI. Então, e faz. Então, você tem que originar bem, você tem que conhecer a locadora, saber um pouco da vida dos sócios, saber de onde eles estão atuando. Então, a gente colocou tudo isso na mesa. O Neto veio desse mercado e a gente começou a conversar bastante, o Paulinho veio com a inovação, e a gente falou, bom, agora vamos em frente. E por incrível que pareça, Júlia, a gente só tinha um banco quando a gente começou. E esse banco, ele recuou no mercado. Eu falei para o Neto, e agora? Aí, como a gente cresce na diversidade, né? Exatamente. Aí sentamos nós dois, de novo numa padaria, e aí nós conversamos e falamos, pô, vamos fazer o seguinte, nós somos Corban, né? Então vamos abrir outras frentes. Aí começamos a chamar e usar o nosso network no mercado. Bom, resumindo, hoje nós estamos com 10 bancos. 10 bancos. 10 bancos. E aí o que acontece, Júlio, para responder o que você me perguntou? Os produtos, além do CDC e do leasing, a gente começou a entender que primeiro você tem que ter uma consultoria. Você tem que fazer uma consultoria. E nós temos 5 gerentes regionais que fazem essa consultoria. Ou seja, entendem a necessidade. Porque você às vezes precisa falar não. E quando você fala não, você tem que falar um não robusto. Ajudá-los a construir um bom balanço, saber do seu estoque, de que tipo de estoque ele tem, qual a atividade que a locadora está, onde ela está. E até direcionar, vocês sabem que uma locadora não pode ficar num único só produto, então ela tem que ter, ela não pode só ficar no aplicativo, ela tem que ter rent-a-car, ela tem que ter também o carro por assinatura e principalmente a terceirização, que é o que o banco gosta de ouvir, que a terceirização tem um contrato, e o contrato é a garantia. É a garantia. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, o FNAI não faz. Se você chegar até num banco de montadora, ele não faz.
E a gente consegue fazer. E detalhe, não um único banco, a gente consegue olhar, se não os 10, o banco que consegue atender o cliente. Que dessa legal. forma. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu conheço um pouquinho de vocês têm um hub de bancos para atender essas Sim. locadoras. Então, e antes de oferecer esses bancos, vocês vão lá e fazem uma consultoria, né? Vocês entendem o que Sim. a locadora precisa, qual é a dor dela, qual é o problema. E esses bancos eu entendo que vão ser opções que aquela locadora tem para cotar taxas diferentes e situações. Principalmente o crédito, né? Principalmente o crédito. Que legal. E é importante esse trabalho de consultoria, porque assim, só falar sim e não é uma coisa, mas entender, Sim. né, esse sim, esse não. E é um trabalho muito importante que muitas locadoras não têm para onde recorrer, né, falando de pequenas e médias, né? E tem um detalhe que também é a expansão do crédito de uma locadora pequena, média, uma média, ela precisa expandir. Quando ela está tomada, você precisa conversar com a locadora para saber como é que ela expande. E você tendo 10 bancos, naturalmente, não são os 10 bancos que ele está tomado. Então, você precisa contar as histórias. E a gente faz muito bem esse trabalho. A gente traz o banco à mesa com a locadora. Ou a locadora vem, ou a gente faz remoto, a gente conversa. Porque, assim, o crédito precisa conhecer o dono. E quem está gerindo esse negócio. Se não for assim, ele não vai aprovar, ele não vai expandir, e ele não vai falar um não robusto, né? Sim. Ele vai ficar... Então, é por aí que a gente caminha. Sim, a gente acha que é tudo muito número, mas é interessante isso que vocês acabaram de falar, que assim, existe uma conversa, né? Então existe um certo convencimento, né? Que vocês trabalham junto com a locadora para mostrar para o banco que aquela locadora, poxa, é uma empresa sólida, que tem um dono que realmente está envolvido com o negócio, tem uma paixão pela locação, inclusive também, para fazer o negócio funcionar. Então não é só números, né? Não, é um processo consultivo, né? Então, Legal. você entender o porquê da expansão da frota, o porquê da renovação da frota, como o Caetano disse, né? A presença dentro da locadora, você fazer uma visita técnica para produzir um relatório de defesa de uma proposta de crédito, isso a tecnologia não consegue fazer. Então você precisa de ter um capital humano que conheça o mercado, que conheça a realidade de uma locadora, do setor. Como o Caetano disse, conheça o empresário, né, os seus sócios, o tipo de cliente que essa empresa presta serviço. Então hoje a gente tem espalhado aí pelo país. Cada região tem a sua particularidade e hoje eu posso dizer que a Nantes consegue atender em todas as regiões o empresário do segmento. Então isso é muito importante, porque você fazer uma visita em loco, depois você produzir um relatório e submeter para os bancos é um trabalho diferenciado. E eu vou até ser um pouquinho mais agressivo aqui, a gente acaba fazendo até o trabalho do próprio banco, né? Porque por maiores que sejam esses bancos, e eles são grandes, eles são gigantes, eles não conseguem estar em todos os clientes no momento que o cliente precisa. Então a gente, através do nosso processo e através do nosso conhecimento do segmento, a gente consegue extrair do empresário a necessidade que ele tem de renovar ou expandir a frota, transformar isso num relatório com tecnicidade e submeter para a avaliação dos bancos. É claro, não é sempre que você consegue viabilizar uma aprovação de crédito, mas a gente também não desiste. A gente trabalha o cliente para que ele possa melhorar os pontos que ficaram em falta, né? Para que numa próxima ele consiga ser atendido. Então, é um trabalho muito intenso, mas um trabalho que realmente produz muito resultado. Eu até ia perguntar da importância, né, do crédito para a expansão. Vocês até comentaram, né, a expansão para uma locadora, que dentro dos pilares, a gente sempre fala dos pilares da locadora, esse é o principal, né? Poxa, precisa de crédito, um bom crédito para poder adquirir os veículos e rodar ou começar a locadora ou expandir, né? Eu acho que esse processo da expansão é muito importante, porque já tem um negócio rodando e tudo. Às vezes ele não está tão certinho, vocês auxiliam ela para buscar dentro do modelo de negócio dela, do perfil dela, perfil de cliente, achar o banco ideal, o crédito ideal para ela. Isso é muito bacana mesmo. Sim, e dependendo do cliente, a gente aprova em vários bancos o mesmo crédito. Então, ele tomou uma linha aqui no banco X, ele tem o Y e o Z com crédito aprovado também já para uma próxima negociação. Então, isso é essencial. E o crédito
para o crescimento de uma locadora é tão importante quanto o carro. Perfeito. Ele produz condições da locadora faturar e ganhar e crescer no mercado. Perfeito. A gente sempre fala que o que o Luiz estava falando, complementando, são os 4 pilares da locadora, né? A compra, a manutenção, a locação e a venda. Dentro da compra é exatamente a parte do crédito, né? Ali que entra o desafio do crédito. E então, mais uma vez, esse trabalho que vocês têm junta a papelada da locadora, pega tudo isso, consolida, valida, vê se não está faltando nada e submetem aqueles bancos. Sim, sim. E uma vez aprovado aquele cadastro nos bancos, o cliente, a locadora vai, eu preciso comprar X carros. Perfeito. E aí esses bancos vão cotar uma melhor taxa, uma melhor condição, uma melhor situação. Imagino que seja algo assim. Sim, né? é assim, e a gente atua na mobilização e na desmobilização também. Legal. E na mobilização não só de carros novos, e carros usados também, que hoje é uma prática por causa do segundo ciclo, né? Sim. Então você aproveita o crédito de uma maneira ampla. Então fica muito fácil aí para se trabalhar. Agora, algo importante de se falar é que nós somos Corban, correspondente bancário desses 10 bancos. Então você tem que preservar também o cliente que você está indicando para o banco, porque se ele inadimplir, naturalmente... Vocês são corresponsáveis, Eu né? sou corresponsável. Então eu não vou... E hoje, graças a Deus mesmo, a gente não tem inadimplência nenhuma. Nossa inadimplência é zero. Porque, primeiro que, para voltar um pouquinho, quando a gente optou pelo mercado de pessoa jurídica, a gente já entendeu que é um mercado que tem garantias. Uma locadora ela pode soluçar, que a gente fala, mas ela tem 20, 30 anos de mercado, dificilmente ela vai ter problema, porque dificilmente ela quebra, ela pode ser incorporada, mas ela quebrar, ela não quebra. Então, a gente consegue vender mais uma locadora para o banco do que uma PF, porque uma PF, você não sabe, tem muita fraude, enfim. Então, a gente preserva muito isso, a gente ajuda o banco, se tiver algum atraso de pagamento, às vezes acontece, não é simples. Então, o nosso trabalho também, ele, como o Neto falou, ele é muito transparente e a gente, sério, às vezes a gente até não vai em frente com a locadora por entender que vai ser um mau negócio para o banco. E se é um mau negócio para o banco, é bom para nós também é ruim. Diretamente para tá? vocês. Então, a gente procura sempre preservar. E do outro lado também, se puder ajudar, nós vamos ajudar. Já recuperou alguns aí e vamos continuar recuperando no mercado. Legal. O cliente entra no nosso ecossistema e ele volta. Porque a gente dá manutenção ao cliente. Então, já tem cliente que está no 3º, 4º contrato. Sim. E já delegou para Nantes discutir o crédito dele no mercado e trazer a ampliação de frota ou renovação. Sim. Então, isso é um ponto muito importante. E o que é mais legal, né? A gente oferece esse serviço para o locador, para a locadora, e não tem custo para ele. Então, Legal, isso é justamente para viabilizar a operação. Legal. Nós tivemos como exemplo, semana passada eu tive um caso que eu precisava defender 2,5 milhões de uma locadora e o gerente do banco me ligou e falou: Caetano, eu preciso defender, eu preciso indicar, eu preciso de você. Eu falei, tanta locadora, deixa eu falar com o meu gerente regional. Falei com o meu gerente regional, peguei lá um histórico para poder falar para o cara. Liguei para ele e falei: olha, vamos começar? Caetano, eu quero vir de você. É sim ou não? Eu falei, Olha, é sim. Não precisa falar mais nada. Eu falei, cara, isso é confiança. A confiança. E foi. Nossa, que bacana isso. E foi. Hein? Que legal. Foi, Isso é uma história muito Mas bacana. também, Juliano, se não desse, eu ia falar para ele, não é 2, aprova 500, aprova 1 milhão, tá? Mas eu fui e a coisa aconteceu. É isso que é nosso legado. Isso é legado nosso. Que mesmo. legal. Então, é história, né? É história. Isso não tem preço, literalmente. E uma pergunta, quais são os tipos de financiamento mais utilizados pelas locadoras? Qual que é o modelo? O que vocês recomendam? Tem tantas formas de se financiar. Quais são? O que vocês recomendam para as locadoras? Eu acho que hoje está muito atrelado ao tipo de operação que a locadora tem. Então, no segmento de frota, por exemplo, se você tem um contrato, o ideal seria você atrelar o prazo do financiamento ao prazo do contrato, justamente para que você tenha aí as amortizações casadas com o seu faturamento. Mas, em termos de produto, né, hoje... o carro-chefe é o CDC,
Tá? Então, é um produto que a gente É o produto mais comum. opera ele como produto padrão, vamos dizer assim, mas temos o leasing também e a gente tem até outras alternativas. Então, se eventualmente for a vontade ou a necessidade do cliente, a gente pode liberar uma linha de capital de giro com garantia de imóvel, enfim. Aí é aquilo que eu falei no começo da minha fala aqui. A gente volta para dentro de casa e produz uma solução para oferecer para o cliente que atenda a necessidade e principalmente a realidade dele. Né? Porque às vezes você, adaptando um produto, você consegue atender a necessidade do cliente. E temos outras alternativas também. O consórcio. O consórcio é um produto, o consórcio estruturado é um produto que também viabiliza a renovação ou ampliação de frota. Eu vejo que o consórcio ele não é tão previsível, né? Mas tem uma situação extremamente interessante de taxa, né? A taxa de juros é uma taxa de administração, basicamente, né? Então, mas o consórcio, Juliano, a gente trabalha de uma maneira interessante. Olha, quando o cliente entra no financiamento e ele está tomado e o banco recusa, ele tem uma entrada. Sim. A entrada vira lance. Esse vira lance você consegue estruturar algo para ele poder ter contemplações mensais. Legal. A gente não promete a contemplação, mas você estrutura junto à administradora. A gente tem 4 grandes administradores com a gente que consegue fazer isso. Costumo dizer que é o nosso 11º banco, né? Porque ele entra quando os outros não fazem. E até entra junto para poder estruturar. Então, a gente consegue fazer dessa consultoria, a gente consegue estruturar um consórcio. Agora, voltando um pouquinho ao que o Neto falou, a gente no nosso hub, a gente tem banco que não faz CDC e não faz leasing. A gente fez questão de ter esses bancos, é o que o Neto falou, fazem capital de giro. Capital de giro. E fazem capital de giro com recebível, fazem capital de giro com imóvel. E, às vezes você tem um imóvel na praia, o alocador tem um imóvel na praia que não usa. Coloca em garantia. Você consegue com financiamento de 20 anos, taxa baixa. Você consegue, se você precisa alongar seu prazo, você vai alongar com o banco. Então você consegue, se tem uma imóvel de aluguel, depende, a gente consegue fazer isso para ele. Então, aí você tem um recebível, e locadora tem recebível, vamos trabalhar o recebível junto ao banco. Tá? Então é legal. Então a gente tem, além dos bancos que são bons em CDC, temos bancos também, assim, os bancos grandes a gente já sabe quem são. Você tem os bancos que são os bancos que ficam numa faixa 2, que esses bancos fazem? Eles não têm a melhor taxa, mas eles aprovam. E na faixa 3, entre esses bancos que eu falei para vocês. Então você tem, dentro do nosso hub, ele é completo. E aí vem o consórcio, como o Neto falou, que entra no estruturado. A gente consegue, na maioria das vezes, atender o cliente na plenitude. Legal. Eu entendi o que você falou sobre o consórcio. Se o cliente planejar a troca dele e for tocar um modelo de consórcio convencional, ok. Sim. Isso também é feito. Mas, como o Caetano falou bem, assim, o consórcio pode ser o nosso 11º banco. Tá? Por quê? Porque você pode, sim, através de um consórcio estruturado, trabalhar a contemplação. Sim. E atender o cliente. Sim. E aproveitar só esse assunto também, vocês falaram da compra do carro novo, do carro do segundo ciclo, né, que é o carro, e vocês falaram alguma coisa de desmobilização. Conta um pouquinho dessa parte de desmobilização. Então, muitas das vezes a locadora desmobiliza na própria loja deles. Tá? Então, e eles não têm os nossos 10 bancos, então eles usam a gente na desmobilização do carro. Sim. Ou seja, o comprador faz o financiamento. De novo, não é o nosso core, é o principal. Mas a gente passa a ajudá-los nessa parte. E também, quando a locadora precisa de fazer um seguro, o financiamento de estoque. Tá? Aí você entra na parceria que a gente tem com os bancos para poder fazer um financiamento de estoque. Que aí é mais ou menos um capital de giro, mas é um for-plan, né? For-plan para locadoras, que a gente está trabalhando junto com os bancos, eu e o Neto. E isso é uma coisa que a gente tem na cabeça nossa, porque nós trabalhávamos muito for-plan para concessionárias, e a gente sabe fazer isso. A gente está tentando, com alguns bancos, fazer isso, que isso aconteça também para a locadora. Ou o estoque dela, tá? que tá ali para ser desmobilizado, ou a própria desmobilização. A gente consegue fazer isso e dar um giro para a locadora. Porque, às vezes, a locadora precisa de... Engraçado, né? A locadora precisa de 5, 6 milhões. E ela tem 5, 6 milhões de carro. Parado. Que ela pode... Está no estoque. Está no estoque. É só... Quitado, né? É quitado. É só chamar a gente, vamos conversar, porque a gente consegue, através desses bancos que nós temos, fazer um financiamento de estoque para eles. Sim. Seja no capital de giro, ou seja no próprio Forplan. Esses bancos têm também. Sim. Deixa eu aproveitar essa pergunta aqui. Como eu dou consultoria também para locadoras, algumas me perguntam assim, quanto que é o normal
qual é o percentual de financiamento de um carro? Né? É 70%, 80%, 90%, 100% do carro? O que vocês veem como mais comum? É óbvio que depende muito do caixa da locadora, mas o que é o mais comum? O que as locadoras normalmente fazem? Financiam quantos por cento do carro, normalmente? Então, no passado, quando a taxa estava menor e o mercado estava mais líquido, era 100%. Hoje, eu já vejo uma tendência de uma entrada de vamos falar assim, de 20% a 30%. A maioria vai com 10%, a gente consegue defender. A gente começa com 30%, com 10%. Até porque o crédito, ele é brigado, então você precisa dar uma entrada até para o banco. Sim. Então, hoje eu posso dizer para você, Júlio, que a média é 20%. Mas depende do score, a locadora vai com 0%, vai só com a volta. Depende da condição financeira e também do planejamento financeiro. Planejamento financeiro, né? Porque isso vai para o custo do... Sim. Porque eu vejo muita locadora que ela vende o carro, utiliza esse valor da venda já para uma aquisição de carros, né? Por então, isso que a entrada vem. Exatamente. A entrada vem. Na verdade, a entrada, eles usam como entrada, aqueles que não têm entrada, a gente consegue pelo aval. Mas eu não sei se você vai me perguntar para a gente. O grande problema desse mercado são as locadoras que estão entrando no mercado. Esse é o... que não tem história. Essa é a dor. Vezes. É o desafio, né? É isso que eu ia até perguntar, né? Quais são os desafios hoje, né? Dentro de você buscar esse crédito, né? Então, basicamente... ela tem que usar o grupo econômico dela. Ela tem que usar... muitas delas têm outros tipos de negócio, onde os sócios podem compor junto com a locadora e aí vira um grupo econômico que começa a dar crédito. Tá? A gente começa a fazer. E o consórcio, né? O consórcio também é uma facilidade de você ter o crédito mais rápido, mas, via de regra, a gente procura usar o grupo econômico. O filho está entrando, mas o pai é um grande empresário. Entra como grupo econômico. No começo, o cara vai começar e compra 10, depois vira 20, enfim. Porque, de qualquer forma, começa de alguma forma, né? De algum lugar vem, que tem um pai, como você falou, que já tem algum negócio, alguma coisa assim. Pode acoplar. Isso é legal. Que interessante. Eu tô impressionado com a quantidade de possibilidades, né? Porque às vezes a gente escuta um único formato, um único modelo, e locadores falam assim, eu tentei, mas não vai dar certo. E vocês não, vocês buscam, né, todos os modelos possíveis, mas primeiro entender a necessidade de cada cliente para poder dar o caminho correto. Sim, né? Então, muito legal. É muito interessante esse modelo de negócio. Sim, sem dúvida. Queria que vocês trouxessem, eu gosto sempre de trazer exemplos. Isso é bom. Pô, eu acho que isso é muito legal. Eu acredito que vocês tenham exemplos muito... Pô, esse que você contou agora, Caetano, do gerente ligar assim, Caetano, eu quero sim ou não. Me conta, vocês têm outras histórias legais aí para trazer para gente? Vou levantar uma bola para o Caetano aqui, até para ele passar para a gente um pouco de como é esse trabalho consultivo na busca do crédito para uma locadora. Então, uma locadora familiar, já com mais de 20 anos de existência, mas que não evoluiu no seu processo e precisou tomar um crédito. Ela tinha condições de tomar o crédito, mas a documentação que ela organizou para fazer a proposta, ela não estava organizada, estava desorganizada. Isso é muito comum que você está trazendo, né? Então isso é muito comum, é o que a gente chama, né, o education, né? O como fazer as coisas. E aí essa proposta chegou na mão do Caetano. Na verdade, a gente pegou um gigante aí, 2.800 carros, mas realmente com um problema aí de poder expandir o crédito. E porque estava meio desorganizado. Mas não estava ruim. Estava pagando direitinho, tudo. Como o Nato falou, a gente organizou toda a parte documental, trouxe esse dono da locadora e mais o financeiro para conversar com alguns bancos. A gente sabe quais os bancos que ele poderia conversar, que era, inclusive, o core dele, da atividade que ele estava fazendo. Ele veio para aqui, para São Paulo, depois fizemos até umas reuniões por videoconferência. E aí o banco começou a entender o negócio dele. Porque você sabe disso, o Juliano é explicado. Você tem que falar o que você faz, de que forma você faz, porque os números eles são muito... São frios, São frios. Eles podem ajudar como podem atrapalhar muito. Não estavam organizados. Então a gente ajudou ele a organizar, trouxe ele para o banco
viu como é que ele estava, a situação dele, e começou a liberar crédito. E aí ele começou porque ele estava até sublocando. Então ele começou a liberar crédito, o cara começou a se erguer. E, cara, hoje é um dos maiores clientes da Nantes. E o que é importante, né? A gente reflete a realidade. Então a gente não transforma o número do nosso... Milagre vocês não estão fazendo. Não, a gente não transforma. Até porque tem uma questão, nós estamos falando de crédito. Crédito é credibilidade, incluindo a nossa. Perfeito. Né? Então, o que a gente faz é organizar dentro de uma visão do analista de crédito. Porque, diferente da pessoa física, que é o robô de crédito que faz o credit score e dá a resposta em menos de 1 minuto, o crédito para uma pessoa jurídica, o setor de locação, ele é diferente. Precisa do entendimento. Perfeito. Então, entender o que está acontecendo com o cliente, entender qual é a visão dos seus sócios, do seu diretor, do seu presidente, da sua equipe financeira, colocar isso dentro de um relatório. E aí, como o Caetano disse, né, o banco ter o contato presencial com o empresário também ajuda. Sim. Então, esse caso era um caso de uma locadora de porte, de um bom porte, Sim, 2000 e tantos. que ela estava um pouco desorganizada. E foi muito simples a gente fazer isso. Muito simples. Reunimos a documentação, colocamos isso dentro dos nossos formatos e trouxemos o sócio para uma reunião com os bancos. É isso mesmo. O sucesso foi... Bom, já estamos no 4º contrato com eles. Né? Que legal. 4º contrato. Tem um ditado que diz que quem engorda o gado é o olho do dono, né? E aqui nós dois, vocês perceberam, né? A gente conhece do detalhe a operação. Sim. Isso desgasta muito, mas a gente conhece no detalhe a operação. E a gente atua muito forte, com outros sócios também. A gente tem uma plataforma hoje muito legal, tecnológica, que a gente consegue fazer a gestão do negócio da locadora dentro da plataforma. Bacana. Ele consegue subir a documentação dentro da plataforma. Como você fala muito, o mercado é conservador, né? Bastante. Aqueles que a gente consegue convencê-los, então ele já sobe a documentação, o banco já começou a buscar a documentação na plataforma, fica muito mais rápido, e devolve a resposta na plataforma. E ele tem no app também, ele pode acompanhar no app. Tá? E o desafio agora é convencê-los, né? Que acho que não é difícil, porque é muito fácil de mexer nesse sistema. E a gente também pensa em deixar essa plataforma para gerir o negócio dele como um todo. Entregar isso não só para os negócios que a Nantes faça, mas como um todo. Porque, às vezes, como o Neto falou, a organização, né? Exato. Vocês sabem como é a locadora, são muitas coisas, são muitos problemas. Imagina a locadora com 1.000, 2.000 carros. Nossa. Você sabe disso, né? Sim. Você sabe porque o seu software... A gente quer curar a dor do crescimento. Exatamente. E às vezes é natural, ela cresce desorganizada mesmo, né? E é importante esse processo, vocês ajudando ela, porque os próximos ciclos de busca de crédito já está tudo organizado. Perfeito. É muito mais rápido, né? Como vocês falaram, estão no 4º, 5º contrato já. Quando a gente fala muito, às vezes a gente conversa até com montadora, a gente fala muito isso, né? Se você origina o crédito todo dele, você pode completar o crédito dele. Quando você não sabe o que ele está pegando nos outros bancos, é até difícil, porque você não consegue discutir. Então, você precisa de, às vezes, um contrato de 3 milhões, então um banco dá 500, outro dá 2, outro dá 1, mas se eu não souber o histórico dele todo, complica. Então, o ideal seria realmente, essas locadoras que estão vindo com a gente, hoje a gente consegue defender. Conhecer o histórico, viu, Luiz? De uma maneira que você, nessa plataforma, inclusive, a gente vai enxergar tudo isso, e você até possa falar, né, que dado o momento, esse banco X recusou, esse banco Y aprovou, esse banco aqui, ele tá precisando de um pouco mais de esclarecimento, e aí você consegue ver o todo da locadora dentro do único sistema, tá? Que é o que a gente está buscando agora. Uma dor importante de uma locadora é produzir documento para o crédito. Sim. E aí, o que é legal, ele produz um kit e através dessa uma produção, a gente apresenta para os nossos todos os bancos parceiros. É o kit. Que legal. E daqui 6 meses, precisou de novo, é só atualizar. É isso. Então passa a ser uma atualização. Então essa é a manutenção do relacionamento, a manutenção, o cuidado que a gente tem com o cliente para que ele seja um cliente bem atendido e bem cuidado por nós. Eu vejo, assim, a gente pega as grandes, né? Todo mundo só fala das grandes. As grandes têm uma facilidade com as suas debentures e levantar dinheiro. Vocês estão trazendo o poder
para as locadoras pequenas e médias, para que elas possam, de alguma forma, competir com as grandes, né? Eu acho que isso é uma questão muito clara. É inclusão mesmo. É inclusão, exatamente. Então, para mim, nossa, é um trabalho e atinge sensacional. bem a dificuldade do pequeno e médio, que é a expansão, o crescimento, né? Como que ela consegue crescer organizada, saudável financeiramente, com crédito, para ela pensar no futuro, né? E você tem uma consultoria custo zero, como o Neto falou, né? Porque se é nosso cliente, a gente está fazendo uma consultoria constante com ele, né? Então fica muito fácil, porque, e focada naquele mercado que ele quer, que é financiamento. Então fica muito fácil. É só entender, ele tem que entender que ele tem locadora que às vezes não entende isso, mas entender que ele tem que sentar, a gente tem que conversar, falar realmente o que está acontecendo para a gente poder... É médico com paciente. Tá? Tem que falar tudo, para a gente poder chegar no banco e falar, como o Neto falou, está acontecendo isso. Às vezes uma dor que é fácil de resolver. Às vezes pode ser que não seja, mas a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente está chegando quase ao final aí, né, Luiz? Perfeito. Mas assim, Foi uma aula. acima de tudo, mas para mim, o que vocês representam hoje, ainda mais para mim, é a seriedade que vocês conduzem os negócios. É impressionante. Eu quero, acima de tudo, dar os parabéns para vocês, né? A gente já conversou tantas vezes aí no dia a dia, mas essa conversa para mim, assim, colocou aquela certeza de que realmente a Nantes tem algo totalmente diferenciado, né, Luiz, dentro do mercado, de uma forma muito séria, muito correta, né, e cuidando dessas locadoras pequenas e médias. Eu quero dar os parabéns aí para vocês pela história e por tudo que vocês estão fazendo. Muito, a gente comentou no início, né? A paixão com a excelência. É verdade. Eu queria deixar para vocês uma última palavra. Fiquem à vontade aí para... Se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa, por favor. Começou, você vai terminar. Bom, primeiro parabenizar você, Luiz e Júlia, pela essa iniciativa maravilhosa, focando no mercado de locação. Isso, para mim, não tem preço. Parabéns aí por tudo que vocês estão fazendo. E deixar aqui uma mensagem. Eu tenho 65 anos de idade, vou fazer esse mês. Para saber a data do meu aniversário. Manda um presente. Mas, assim, paixão. Tá muito claro. O dinheiro a gente precisa, mas a paixão de se acordar de manhã, saber que você vai para um lugar que você gosta, fazer aquilo que você gosta. Tá com pessoas, né, que você gosta. Então vai uma mensagem, inclusive para as locadoras. Às vezes o locador quer parar, quer desistir no processo, não desista, porque às vezes você desiste no momento que, se você continuar, você pode ter muita vitória, muitas vitórias, muita prosperidade. Então é isso que eu deixo para vocês aqui. E mais uma vez agradecer a oportunidade e contem com a gente sempre aqui. Nós que agradecemos. Muito bom. Obrigado, Luiz. Obrigado, Julian. Participar do Rentalcast é para a gente um prazer muito grande. Viver esse segmento é um prazer enorme, um desafio também. Mas eu vou dizer a vocês que estar do lado de pessoas e profissionais competentes, e vocês representam essa competência, para a gente é muito bom também. Nós temos hoje um capital tecnológico muito diferenciado, mas se não fossem as pessoas, nada disso seria possível. Então, o relacionamento humano é importante, a gente interage com o empresário, com o parceiro, olhando no olho dele. Então, porque a gente quer ser relevante, a gente quer ser protagonista e a gente quer aportar valor. Então, aportando valor e somando forças, porque ninguém move um setor desse sozinho. O concorrente é importante, porque ele desafia a gente a ser cada vez melhor. Então, esse negócio é movido dessa forma. E como eu comecei, eu vou terminar. Paixão. Que legal. Paixão pelo segmento, e paixão pelo setor. E ter prazer, né, Caio? De trabalhar com quem a gente gosta, fazendo o que a gente gosta. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns de novo pelo trabalho. Bom, e a gente encerra então o podcast de hoje. Agradecemos, né, por você ter acompanhado. Acompanhe nossas redes sociais, LinkedIn, nosso site rentalcast.com.br e aguarde até o próximo episódio.